Cá estamos nós novamente com a Xepa no ar, hoje cheia de novidades, mas sempre com os nossos amigos Gold Food Service nos acompanhando, viabilizando esse formato de bate-papo, né? Que a gente sempre gosta de falar que é bate-papo, e é mesmo. E Bom Gourmet, que nos recebe sempre de braços abertos nessa casa linda que é a Casa Miller. Que hoje também recebe o Bom Gourmet para a gente poder gravar aqui no estúdio. E hoje com essa novidade incrível, finalmente um dos meus sonhos realizados. Eu vou apresentar esse programa sozinho, porque o meu parceiro de sempre, Oséias Oliveira, aquele que fica me deixando de calça curta, aquele que fica falando aquelas barbaridades que ele gosta de falar, daquele jeito que só ele sabe. Hoje não veio fazer entrevista com ninguém, porque eu acho, tenho para mim, que as pessoas perceberam o meu talento e falaram, não, André, você é o cara, você consegue tocar sozinho esse bate-papo. E aí estou eu aqui podendo falar o que eu quiser, o conteúdo que eu quiser e tal. E eu, nessa espírito de celebração, recebo a notícia de quem será o meu convidado do dia. E eu falo, gente... No dia que eu estou lá para fazer uma entrevista só eu, eles mandam este convidado, que é um cara ilustre da gastronomia. Na verdade, ele é a cara da gastronomia no Paraná. Ele é o cara que eu acabei, inclusive, já de descrever as coisas que ele faz aí. Hoje, a Xepa no Ar recebe como convidado ele, Oséias Oliveira. Oséias, Se deu mal, hein, André? Você adorou, né? Eu adorei. O dia que eu vou entrevistar sozinho, podia um cara, tanta gente tão... I'm here. Traduza. Eu estou aqui. Olha que maravilha. Se lasca, velho. Se vira, dá teus pulos agora. Veja Quero ver se tu é o bichão mesmo, vamos ver. Oséias, veja como é diferente o nosso berço de educação. Você me mandando me lascar e o que eu tenho a dizer para você é, seja bem-vindo. Não, mas nós somos diferentes mesmo. Na Você é um lorde, você é um cara lá da Inglaterra, da França, do Canadá. Eu venho dos estábulos. Mas eu não nego isso, eu assumo a minha postura, a minha história. Não tenho nenhum problema com isso. Inglaterra, França ou Canadá que eu sou? Porque Canadá e França, veja que você fala que eu não falo inglês. Inglaterra é English speaking. Eu citei a França porque o Canadá tem um pouco de cada. Isso. Inglaterra e a França. Não sei se tu sabe disso, né? Mas enfim. Eu sou bilíngue, trilingue, Tu poliglota. é um troglodita. Poliglota. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos nós. Oséias Oliveira, o cara da Gold Food Service e que também hoje a gente sabe muito bem que é a casa da gastronomia, né, Oséias? E não é pouco que você tem lutado por isso. Vem galgando o teu espaço aí cada vez mais, conquistando muitas coisas bacanas. E você falou de onde eu sou, agora eu gostaria de saber de você. Da onde você é? Eu sou de Santa Rosa, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, tua família ainda mora lá? Meus pais moram em Canoas, na região metropolitana, mas grande parte dos meus parentes, tios, primos, etc., ainda permanecem em Santa Rosa. Um rebento do interior do Rio Grande do Sul. Um rebento lá de Santa Rosa. Sou de lá. Mas já saí de lá bastante tempo, né, André? Morei no Rio de Janeiro muitos anos, trabalhei no Nordeste, trabalhei em São Paulo, depois a empresa me transferiu aqui para Curitiba. Eu saí do Rio Grande do Sul em 1994. Então... Em 1994 eu estava indo 95, fazer... 95. Estava indo fazer 2 anos de idade. É. Oséias, o que você veio fazer aqui em Curitiba? De qual empresa que você está? Eu trabalhei na Nutrimental há muitos anos, comecei minha carreira na gastronomia em maio de 93 como vendedor da Nutrimental no interior do Rio Grande do Sul. A empresa me promoveu supervisor de vendas, fiz uma carreira comercial muito precoce, eu com 21 anos de idade, André. Eu morava no Rio de Janeiro e tocava os negócios da empresa em 16 estados. Então eu tenho uma trajetória muito rica, né, bastante antiga nesse negócio. Eu trabalhei aqui no Brasil, eu trabalhei em 20 estados diferentes, sempre na área da gastronomia. E a empresa, depois de algumas transferências, me transferiu aqui para Curitiba. Qual que é a tua formação acadêmica? Eu estava fazendo engenharia mecânica quando a empresa me transferiu para o Rio de Janeiro. Eu não terminei a engenharia mecânica. Depois eu fiz um curso técnico de gestão comercial e, por último, fiz Centro Europeu agora.
Ah, você fez também o curso? Fiz Centro-Europeu. Faz quanto tempo? Faz 2 anos. Você sabe quantas vezes que eu provei um prato que você preparou, né, Oséias? Não sei, André. Quantas? 0. Tá certo. Mas quando Tá eu te certo. Claro que quando eu te convidar, daí tu vai provar. É simples assim, né? Ah, que bom. É simples assim. Quem sabe você um dia me convide. Quem sabe? Oséias, e daí você falou que você veio pela Nutrimental e você continuou com a Nutrimental durante algum tempo aqui em Curitiba. E quando é que começa a surgir a Gold nessa história? A Gold, André, ela é uma continuação da minha trajetória profissional, né? Que quando eu vim aqui para Curitiba, logo em seguida, eu saí da Nutrimental como um CLT. Eu era supervisor de vendas da empresa. Por uma questão conjuntural do dólar em 99 e tal, eu saí da empresa e me tornei representante comercial. Então, eu sou pessoa jurídica, né, para prestar serviço para a Nutrimental. Nesse interim, várias empresas me chamaram para trabalhar. Porque, enfim, eu era um cara novo, já tinha muitos anos, conheci o Brasil inteiro, então, enfim, tinha uma empregabilidade muito alta, né? E eu decidi, à época, não voltar para o mercado como CLT, continuar como uma pessoa jurídica e ajudei a estruturar os negócios de food service em várias companhias, mas como uma pessoa jurídica, né? Em 2003 eu abri a Gold, então eu tenho um hiato de 4 anos, quando eu saí da Nutrimental em 99, até eu montar a Gold em 2013. Esses 4 anos eu atuei como pessoa jurídica, ou como representante comercial, ou como consultor, ajudando empresas a montar essa divisão de food service, que é muito específica, né? Ela diverge muito do varejo. As empresas estruturadas com varejo, quando vão para o food service, elas batem cabeça porque são 2 bichos completamente diferentes, né? O varejo e o food. Me fala um pouco mais sobre a tua visão. Agora vamos entrar lá na parte romântica mesmo, tá? Porque você é um dos caras mais visionários que eu conheço. Não puxando a sardinha, mas isso é notório, né? Quem está no segmento aí da gastronomia, que é grande, né? A gente falava agora há pouco sobre a corrente gastronômica, todos os seus elos. Eu percebo que a Gold ela está em todos eles, ou seja, você realmente tem um alcance muito grande como pessoa física e jurídica também a partir da tua empresa. Mas a Gold ela tem algumas características que a gente sabe que só a Gold consegue realizar dessa maneira. Você criou o seu jeito de fazer logística. Exatamente. E eu quero entender o Big Bang dessa história aí. Qual que da onde partiu essa tua visão? Então, em que momento? Quando eu vim para Curitiba, André, eu observei um jeito dos restaurantes serem atendidos que era muito bom para o fornecedor e muito ruim para o restaurante. Dando exemplos práticos de uma visita que eu fiz, eu cheguei num hotel, no Hotel Mercury, que fica aqui na Ângelo Sampaio, e fui no estoque desse hotel, e o hotel ele tinha uma quantidade de chá bastante exagerada. E eu perguntei para o comprador, por que você tem tanto chá assim? E ele me disse, olha, porque os meus fornecedores só vendem em caixa fechada. Eu disse, sim, mas esse chá você leva quanto tempo para comprar de novo? Tem sabor que são 6 meses, 7 meses, 8 meses. E esse Big Bang que você está me perguntando foi exatamente nesse momento, porque eu disse para ele, olha, mas o chá ele perde potência de sabor. Dependendo de como armazena, o cliente daqui a 2, 3 meses vai precisar de 2 sachês e não de um só. E daqui a 6 meses não adianta botar 3, esse troço vai para o lixo, entendeu? Mas é assim que me vende. E aí eu perguntei para ele, e se tivesse uma empresa que te atendesse tudo em unidade, tudo que você precisasse, eu quero um frasco de adoçante. Ele disse, cara, é o céu, todo mundo quer esse fornecedor. Ali de Chofra você pensou e já jogou a questão. Ali, porque me chamava muito a atenção o quanto os estoques dos clientes eram inadequadamente altos, André. Eu disse, cara, não faz sentido isso. Então a empresa ela foi sendo gestada na minha cabeça, né? Então quando esse cliente ele me disse isso, eu disse, cara, é por aí. Aconteceu paralelamente a isso, André, um evento que eu gosto de citar, que foi muito curioso isso, né? Eu, como representante comercial, visitava todas as distribuidoras que forneciam para restaurantes, tá? E tinha uma empresa que liderava esse setor, que era a empresa que mais fornecia para os restaurantes, era a empresa que tinha distribuição das marcas mais importantes no setor e tal. E eu, numa determinada visita, falei para o cliente essa história de vender tudo em unidade, né? E aí o dono dessa distribuidora disse assim, Zé, você já reparou que quase sempre quando você vem aqui, você me dá uma ideia? E eu achei que era um elogio aquilo, né? Eu disse, não, enfim, eu tenho bastante experiência, trabalhei no Brasil inteiro, já viajei para alguns lugares e tal. Então, se de uma maneira eu puder colaborar assim com o teu negócio, né? Não, o teu negócio não precisa disso, mas enfim, né? Aí o cara viu, então deixa eu te dar uma sugestão.
Por que você não monta uma distribuidora para você, cara? Eu não preciso de nenhuma dessas tuas dicas. Eu já sou o líder desse negócio, minha empresa é mais relevante nesse negócio. Cara, e assim... Eu preciso de alguém que me atenda assim. Cara, eu não preciso das tuas dicas. Eu fiquei numa vergonha, André, mas num constrangimento, disse, cara, você me perdoa, assim, entenda que era o maior das boas intenções, um coração puro e tal, mas eu já entendi o teu recado. Cara, eu nunca mais vou te dar sugestão nenhuma, porque de fato você não precisa mesmo. Eu saí da distribuidora desse cliente, André, 3 da tarde, parei num lugar sozinho e pensei, cara, por que você não monta a distribuidora mesmo, né? Já que você acredita tanto nessas teses, cara, por que você não monta a distribuidora? E aí vem o que a gente já viu vários entrevistados aqui falando, né, André, de você não ter o recurso, de você às vezes não ter nem o preparo, nem nada. Então, a Gold, ela nasceu de alguém que tinha muitas ideias, mas não tinha o dinheiro. Mas eu sempre digo para as pessoas, André, nunca despreze o teu pequeno começo. Não trave o teu sonho baseado nas limitações que você tem na sua vida. Tenha a coragem, tenha a ousadia e decida correr um determinado risco, entendeu? E foi o que nós fizemos. Eu e a Dani alugamos uma casinha ali na rua Padre Germano Aire, existe até hoje essa casinha, volta e meia eu passo ali. Ontem, inclusive, levei visitas ali para ver onde a gente começou a nossa história. Uma casinha de 70 metros quadrados, mais cupim. O tamanho. 70 metros era uma casinha de 70 metros quadrados, né? Mais cupim do que qualquer outra coisa, né? E aí nós compramos algumas caixas de produtos da Balduco, que eu era representante da Balduco também nessa época. Então ali compramos bolinho, cream cracker e tal, e a empresa começa desse jeito, André, do jeito mais despretensioso, mais simples, mais acanhado que pode acontecer. Foi uma primeira aposta tua botar o pé na água ali, certo? Exatamente, exatamente. Já num conceito, agora eu quero entender, nos 70 metros quadrados ali, o que ela já trazia desse teu conceito que estava na tua cabeça. Bom, naquele momento, viu, André, eu sabia que quase nada do que eu queria fazer expressava naquele começo. Claro. Mas era preciso um começo, né? Eu acho que o mais importante nisso aí, André, é que eu sabia onde eu queria chegar. Qual que era a trajetória, quais eram as etapas que a gente iria percorrer. Aquele era um degrau. Então, na minha cabeça, assim, cara, eu sei que eu estou começando pequeno, a empresa pateticamente pequena, eu não tenho quase nada para oferecer, mas não tem problema, eu vou dar a primeira volta nesse pedal aqui. E depois, lá na frente, a gente vai pegando velocidade. Então, tudo que a gente fez na nossa trajetória, André, foi pensando exatamente em entregar o nosso propósito. A Gold ela cresceu rapidamente e acabou sendo muito bem recebida pelo mercado, porque a gente entendeu o que o mercado queria. A gente até hoje administra a empresa, André, de fora para dentro. E eu sempre gosto de repetir isso para os empresários. Cara, veja o que o mercado quer, veja o que o mercado demanda e atende a expectativa do mercado de uma maneira soberana. Então nenhum cliente me disse, você tem que vender em unidade. Porque o melhor para mim é vender em caixas fechadas. É muito mais fácil para mim, entendeu? Sim, tanto que todo mundo mais faz isso. Faz isso, entendeu? Então a gente foi com essa proposta. O mercado ele meio que duvidou da nossa capacidade em manter essa lógica quando a gente tivesse tamanho. Porque é muito difícil de operar tudo isso, né, em larga escala. E a gente conseguiu. Outra coisa, qual que vai ser o nosso mix? O nosso mix vai ser dedicado para a gastronomia. Então a Gold foi a primeira distribuidora aqui na cidade que todo o pensamento dela em termos de produto, de oferta de produto, sempre tinha que respeitar uma regra. Isso aqui serve para alguém cozinhar ou não serve? Cara, se não serve, não vai fazer parte do nosso mix. Então, mesmo hoje a gente atendendo os supermercados, o que a gente vende para o supermercado é o que vai para a produção do supermercado. A gente não vende nada que vai para a gôndola ser revendido do jeito que a gente vende. Talvez um dia a gente entre nesse mercado, mas até hoje, passado quase 22 anos que a gente abriu a empresa, o nosso mix, se você pegar, são quase 5 mil itens hoje, são quase 500 indústrias que a gente distribui e é um dos diferenciais da gente. Além da entrega em unidade, da venda em unidade, André, eu posso te dizer que a potência do nosso mix é um negócio estúpido. Ninguém tem nada parecido aqui na cidade. Então, vamos ver se eu estou acompanhando teu raciocínio. Você acabou de falar agora há pouco que o conceito de vocês de atender é aquele entender o cliente, né, de fora para dentro, na verdade. Né? É isso aí. Ou seja, entender o cliente e aí traçar a estratégia a partir disso. Ela vai de encontro justamente ao mix que a Gold trabalha, né? A escolha desse mix, a decisão por optar por esse mix, e que justamente eu estou pensando aqui que acho que são dois, talvez, né? E você pode falar muito mais sobre isso, mas 2 objetivos principais aí de uma distribuidora.
fazer o produto chegar da melhor maneira, não é? E o mais rapidamente possível, exatamente, o mais rapidamente possível. E também que seja o produto ideal para o produto adequado dentro de um preço que o cliente pode pagar. A Gold não é uma empresa, André, conhecida por vender produtos baratos ou ser muito agressivo em preço. Mas também a gente entende que o cliente ele tem uma disposição de nos premiar, de nos pagar um pouco a mais em troca de um serviço diferenciado. Mas você não pode pesar a mão nisso, porque depois eu prejudico a rentabilidade do cliente. Então, essa é uma conta que tem que ser muito equilibrada. A gente tem que ser muito eficiente na gestão dos nossos custos para a gente entregar o melhor serviço e o melhor mix no menor preço. Então, isso requer um esforço da gente muito grande. Por quê? Vou te dar um exemplo prático, tá, André? A gente abre a Gold domingo de noite e fecha sábado de manhã. A gente trabalha ininterruptamente. Quando você tem um terceiro turno, que é o turno onde a gente mais emprega pessoas, que é o turno dos separadores de pedidos, dos motoristas, enfim, é um terceiro turno que ele onera a tua folha. Porque você tem um adicional no turno. Então, você operar 24 horas acaba forçando o teu custo fixo de maneira diferente do teu concorrente. Mas eu faço o produto chegar num raio de 200 km em 24 horas, vendendo tudo de unidade. Uhum. No mês passado, André, nós não cumprimos o prazo de 0,64% dos pedidos que a gente fez. 0,64%. É menos de 1%. É menos de 1%. Sabe o que aconteceu? Ontem nós tivemos reunião com a logística, porque escapou do nosso teto, que é 0,40%. Olha o nível de precisão que a gente chega. Nós determinamos uma meta de aceitar apenas 0,4% dos pedidos que a gente faz, entregando em 24 horas, num raio de 200 km, com 5 mil itens sendo vendidos em unidade. 0,40, André. Então, veja, só o que você está me falando aí, de volta, você vai me corrigir quando eu falar bobagem, mas quando você fala que a Gold não é tão competitiva em preço, mas você começa a falar de toda a gama de serviços que vocês apresentam e a maneira como vocês conseguem resolver a vida do cara, que é, de certa forma, vocês fazem o papel de estoque dele. E a gente sabe que estoque custa dinheiro para você deixar, tem perda, tem desperdício. Total. Eu já penso também, quando eu falo em desperdício, eu já começo a imaginar, por exemplo, um exemplo besta que eu vou te dar, mas é real. Eu sei que a Gold não é só alimentos, vocês entram em todas as etapas do restaurante do cara. Por exemplo, na cozinha ou no banheiro com papelaria, certo? Também, produto químico, produto de limpeza. Aí eu imagino um negócio que é um terror para mim, que eu meio que tenho um toque, assim, que é eu vou limpar minha mão com uma toalha de papel e vem metade do troço, porque ou foi mal colocado, ou pela própria qualidade do papel. Eu, no lugar de usar 4, uso 6. Quando você fala da qualidade dos produtos que a Gold representa e trabalha, isso aí não ajuda se eu colocar lá na ponta do lápis, eu ter faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Vamos fazer uma conta. Diminui o desperdício. Vamos fazer algumas trilhas nessa história. Você falou, por exemplo, da qualidade do produto. Eu até dei o exemplo do chá antes, que é um exemplo bastante radical. Perfeito, tá? Agora, por exemplo, eu vendo nata para um determinado cliente e ele pode comprar nata comigo todos os dias. Vou dar exemplo de nata, mas quem é do ramo sabe que eu poderia citar um queijo azul, que é o queijo que trabalha muito o sabor dele, ou queijos de mofo branco, que dá aquela nota amoniacal que as pessoas não gostam, muito intensa e tal. Mas o cliente pode comprar nata comigo assim todos os dias, se ele quiser. Se eu compro a nata e armazeno e tenho algum problema de temperatura, essa nata começa a perder as características originais dela. Ou seja, se eu, por acaso, preparar um estrogonofe e usar aquela nata, quem vai sentir o prejuízo disso é quem sentou na mesa para comer. Então, a nossa lógica é assim, olha, deixa que eu cuido do teu estoque e você vai ter frescor no teu estoque o tempo todo. Você vai estar sempre utilizando coisas novas, sempre coisas recém-fabricadas, e isso redunda num prato que vai ser melhor para o teu cliente do que você ter coisas que não são tão boas. Só o ganho de o cliente sentar na mesa e comer a melhor refeição que ele pode comer, eu já discuto para o cliente, vale a pena você ter 3% mais caro ou não vale? Pensa bem. O segundo aspecto, André, é que quando a gente faz essa entrega nessa extensão de mix e com a frequência e a precisão que a gente entrega, você não precisa ter estoque para 15 dias de venda. Você pode ter estoque para 3 dias de venda, para 4 dias de venda. Ora, se eu tiro do teu estoque 11 dias, quanto de dinheiro que você deixa de ter parado na tua prateleira do teu estoque, que você coloca no seu bolso?
O fluxo de caixa é um assunto que às vezes os clientes não tratam da maneira como tem que tratar, porque ficam focados no preço. E tem razão para isso, né? Mas o fluxo de caixa é um baita de um problema você administrar caixa, André. Te dar um exemplo também, bem rapidinho. Hoje, todo mundo que opera a gastronomia tem como principal meio de pagador o cartão de crédito. A operadora de cartão de crédito vai pagar o estabelecimento daqui a 30 dias ou mais. Você tem estoque para 14 dias, mas você me paga com 14 dias. Ou seja, o teu prazo de pagamento é zero, uma conta matemática simples. Poxa, se eu compro à vista e recebo em 30, eu estou eternamente financiando o meu negócio. Se você vende à vista, né? Você quer dizer? Não, André, assim, ó, se eu compro da Gold, tá? O meu prazo, né? Sim. Se eu compro da Gold, do ponto de vista do restaurante, entendeu? Ah. O restaurante compra e paga com 14 dias a Gold, mas ele recebe o cartão com 30. Perfeito. Então ele já está financiando essa diferença. Sim. Só que ele tem estoque para 14 dias, então anula esses 14 dias de prazo de pagamento. Essa é uma conta matemática, a equação de administração simples. Ou seja, o restaurante está eternamente financiando o negócio dele. Ou seja, se eu tiver estoques menores, e para ter estoque menor eu tenho que confiar no meu fornecedor, cara, eu melhoro o meu fluxo econômico demais no restaurante. Faz girar. Claro. Ao invés do dinheiro estar parado no meu estoque, está parado no estoque do meu fornecedor. Ele é que administra essa bronca de ele ter estoque alto e não mais Bem eu. Interessante. E não mais eu. E então, a gente sempre estimula os clientes. Expanda um pouco a tua conversa quando você fala em preço para gestão de caixa. E parece um joguinho de palavras, mas não é. Os negócios sobrevivem quando eles geram caixa. Eu tenho um monte de cliente e fornecedor que eu vi quebrar achando que estava tendo lucro. Porque o cara não entende a dinâmica de fluxo de capital. Parece uma conversa muito técnica, André, mas você sabe o quanto eu tenho insistido com o mercado para gestão. Muito. A métrica do preço é importante, claro que é. Você não pode ser responsável porque você vai queimar a sua margem. É óbvio, entendeu? Mas expanda. Eu sempre digo o seguinte, o pior índice que você pode utilizar para tomar uma decisão é o preço. E quase sempre é o preferencial. E é um erro estúpido esse. Tá. Oséias, você vem falando aí, já falou da onde veio, né? E estou falando da Gold também, da onde a Gold veio. Estamos falando um pouco aonde está, até pelo teu discurso, mas eu queria entender também um pouco, você que sabe muito bem falar em tamanho, e estou falando assim até de número de colaboradores e tal. Saiu daqueles 70 metros quadrados, eu sei que ainda teve uma outra etapa que foi para um lugar um pouco maior, né? Mas aonde está a Gold hoje, no dia de hoje? Então, a Gold está no seu 6º endereço, em apenas 21 anos, e a gente está indo para o nosso 7º endereço. Tá? E dizendo, né, que em se tratando de uma distribuidora que estoca 6 endereços, na minha cabeça funciona assim. É a expansão, literalmente. É a expansão. Porque você de 70 para 180. Espaço físico. Exatamente. O nosso negócio é um negócio de escala, tá, André? Exato. O nosso negócio ele demanda bastante espaço. E por uma curiosidade, enfim, só para a gente dividir com o público que está nos assistindo e nos ouvindo, o nosso negócio ele tem uma característica interessante que é assim, quando me mudo, como a gente vai se mudar para a nossa nova sede agora, eu estou fazendo uma câmara fria que é 8 vezes maior do que a que eu tenho hoje. Cara. 8 vezes. Então, se você for na Gold, quando a gente tiver recém-mudado, você vai ver assim, um espaço vazio. Você vai dizer, esse cara é louco, né? Montou uma câmara fria desse tamanho e não está armazenando nada aqui dentro. Então, o nosso negócio tem uma característica que é assim, a despesa sempre vem antes da receita. E eu preciso fazer negócios muito maiores do que eu estou, porque a mudança ela é uma fortuna. Imagina eu mover, a gente tem alguns milhões de quilos de produto dentro de casa hoje, literalmente milhões de quilos. Você imagina você mover milhões de quilos de um lugar para o outro, mantendo a integridade física, mantendo a qualidade do produto, evitando perdas, quebra. Eu trabalho com vidro, eu trabalho com isopor, eu trabalho com produto congelado, eu tenho que transportar de um endereço para outro, não perder temperatura. Cara, é uma doideira um troço desse. Então é o seguinte, você tem que se mudar para um lugar e ficar o máximo de tempo que você puder. Para isso, você tem que montar uma estrutura muito maior do que você tem, mas você não tem a venda. Então, é uma doideira esse negócio. É uma aposta também, né? Claro que é uma aposta. É uma aposta e tem um grau de risco elevado nessa aposta, entendeu, André? Mas é a característica do negócio. Eu sempre brinco, o nosso negócio tem um defeito. Eu primeiro tenho que gastar dinheiro e depois eu tenho que correr atrás da venda, para daí remunerar esse capital que eu investi. Mas é a crença que a gente tem na gastronomia, viu, André? A gente é muito, muito conectado com a gastronomia.
E a Gold é uma empresa que vai fazer 22 anos, agora em maio de 2025, e ela é uma empresa que ainda está em construção. A empresa não está do jeito que a gente quer, longe disso. Porque eu acredito que a gente ainda pode e vai chegar, viu, André, a um portfólio de pelo menos 16 mil itens. Então, desde que a gente começou a empresa está na nossa cabeça e ela está sendo construída. Ela está sendo construída, entendeu? Ô Zé, tanto ela está sendo construída que você agora está falando, e nós acabamos de falar do crescimento, inclusive físico, de tamanho. Porém, essa nova etapa aí da Casa da Gastronomia, sim, ela vem com um passo mais largo ainda, que também muda, na verdade, vai agregar um novo negócio, o foco. Exato. Fala mais sobre isso. Então, assim, a nossa nova sede, André, ela tem basicamente 3 núcleos de negócio, tá? A gente faz uma nova câmara fria, que ela vai nos posicionar como um fornecedor relevante de produtos congelados e refrigerados. A gente já tem hoje uma parte de 27% do nosso negócio que vem da cadeia de frio, mas eu acredito que em no máximo 3 anos o nosso maior faturamento virá da câmara fria. Porque com a câmara fria do tamanho que a gente está fazendo, a gente entra muito pesado em gado, a gente vai entrar muito pesado em vegetais, a gente aumenta muito o nosso portfólio, laticínios, embutidos, a gente vai operar muito fortemente toda essa cadeia. Então está aqui um negócio, uma vertical do nosso negócio. Outra vertical é que a gente já tem muita tradição, que são os produtos secos, os produtos estocáveis, como a gente chama, alimento estocável, embalagem, etc. E o terceiro núcleo de negócio, que é a abertura da nossa primeira loja física. Também um sonho antigo, o negócio está na cabeça há muito tempo sendo trabalhado, e a gente entendeu que era hora da gente dar esse passo, que é um passo bastante ousado. A loja física que a gente está fazendo, André, é uma loja bastante grande, uma loja de 2.900 metros quadrados de área de venda. Um varejo? Já vou chegar lá a explicação de varejo, porque não é varejo. Tá. Então a loja ela tem uma dimensão bastante grande. A loja ela começa com todo o nosso portfólio da distribuidora sendo vendido dentro dela e também alguns outros produtos que a gente vai colocar que são itens vendidos especificamente em loja. Te dar um exemplo, tá? A gente já tem utensílios no nosso portfólio. Só de marca de pratos eu tenho mais de 12. Só entre taças e copos eu tenho mais de 100 tipos. Só de ramecão eu tenho 86 diferentes. Jogo de talher tem o que você imaginar. Mas quando eu vou vender talher, digamos que o André você tem um restaurante. Eu vou lá te vender um talher e você quer trocar a tua coleção. Você chega e me fala assim, ó, esse cabo ele é grosso? Não sei o que é grosso ou fino, né, André? O talher é muito brilhante? Eu não sei o que é. Então tem produtos, né, que exigem loja. O cliente tem que chegar, tem que pegar, manusear, tem que ver, isso. Tem que bater na taça para ver se dá o som que ele quer, tem que ver se a empunhadura da faca que ele vai trabalhar na cozinha é adequada para a mão dele. A minha mão é diferente da tua. Uma empunhadura de faca boa para mim não é boa de um outro chefe, entendeu? Então, tem produtos que eles vão para a loja. Então, a loja ela vai ter um mix maior até do que a distribuidora, tá? E a loja não vai nos distinguir em relação ao que você falou de uma loja clássica de varejo ou de um atacarejo, que é um conceito que todo brasileiro já sabe do que se trata, no mix, na proposta de mix. Se você entrar na loja, na Casa da Gastronomia, André, você vai ver um ambiente e um layout, uma arquitetura que lembra um atacarejo. Qualquer dos atacarejos das marcas e das empresas que tem no Brasil. Mas você passando num corredor, você vai ver, cara, não tem nada a ver com o atacarejo, porque o que vai nos distinguir é exatamente o mix proposto. O mix da loja, André, ele vai ter exatamente a mesma lógica que a gente tem na distribuidora. Só vai ter dentro da loja produtos que servem para a pessoa cozinhar. Seja o amador, e aí é que é a nossa novidade, a gente deixa de ser uma empresa B2B e a gente abre as portas para o cozinheiro amador usar o que o profissional usa. Então a loja vai estar aberta ao público, você não precisa fazer uma associação, pagar mensalidade, pagar anuidade, fazer um cartão, nada. Vai ser uma loja aberta ao público, entendeu? E o que vai nos distinguir é exatamente isso. É o mix. Por exemplo, a loja ela não vai vender fralda descartável. Porque fralda descartável não serve para cozinhar. Perfeito. Só dando um exemplo, entendeu? Você vai chegar numa loja que você vai ver, lá saiu mais de 150 tipos de chocolate. Mas você não vai ver a barrinha de 90 gramas. Porque a barrinha de 90 gramas não serve para cozinhar. A gente vai vender chocolate para quem vai preparar o chocolate. Entendeu? Totalmente focado Totalmente quem focado vai cozinhar, em quem cozinha. Ou quem tem negócio de gastronomia, que o fim do negócio da gastronomia sempre é cozinha. É isso aí. Então,
E a loja, André, ela tem um conceito de loja dentro de loja. Nesses 2.900 metros quadrados, de um ambiente único, você vai entrar na loja e vai se deparar com uma área de 340 metros só de utensílios gastronômicos. Vai ser panela do jeito que você imaginar, chinois, talher, taça, copo, prato. Se imaginar, para quem gosta de cozinhar, vai estar ali. Eu não vou, por exemplo, me dedicar à peneira de nylon, porque isso é muito amador e nenhum cozinheiro vai usar no dia a dia ali uma peneira de nylon. Mas vai ter vários tipos de peneiras profissional. Depois você vai ter um ambiente dedicado ao mundo da confeitaria. Depois você vai ter um mundo da bebida, tem o mundo da sorveteria. Então, vão ser várias lojas dentro de uma loja. Vai ter um canto do açaí. E a gente vai entrar também em frutas, legumes e verduras. A gente vai passar a vender hortifruti na loja também. Produto de limpeza, que eu sei Produto que você de trabalha limpeza. Também vai ter, mas vai ser mais focado daí, inclusive, no tamanho, quantidade de embalagem. Tem coisas, André, tem coisas que o food service usa da mesma forma que uma dona de casa. Você falou do produto de limpeza. Então é assim, a gente vende detergente de pronto uso lá, tá? Na empresa. E a gente vende o galão de 5 litros e vende o frasquinho de 500 ml que todo mundo compra para levar na sua casa. O restaurante prefere o de 500 ml pela facilidade, pela ergonomia, por não ter que pegar aquele detergente de 5 litros, pegar um funil e botar em outro equipamento, enfim. Certo. Então tem produtos que mesmo um operador de food service como a Gold vende que é igual àquilo que se usa em casa. Não tem um leite longa-vida food service. O leite que eu vendo na loja, que eu vendo na distribuidora, é o leite de 1 litro que você vai em qualquer supermercado e compra, entendeu? São produtos similares. Por exemplo, macarrão. A gente já teve embalagem de macarrão de 3 quilos, de 5 quilos. Quebrava muito, o cliente não gostava. Então o macarrão que a gente vende é 500 gramas. Na área de limpeza, a gente tem produtos específicos. A gente vende lá, sabe, uma série de desengordurantes e tal, que são específicos para o negócio. Mas são itens muito focados mesmo em profissional do ramo, né? Eu estou pensando aqui, só para dar um único exemplo que me passou pela cabeça, que eu ia falar de mim, né? Eu indo lá, mas daí perde a graça. Vamos falar, por exemplo, de um bartender. O cara que for lá na Gold, ele na casa da gastronomia, ele vai não só encontrar as bebidas que ele vai utilizar, provavelmente os xaropes, mas ele vai estar num lugar onde ele vai poder se inspirar, porque ele vai encontrar, você acabou de falar que vai ter uma parte de verduras, sim, exato, raiz, esse tipo de coisa. Esse cara vai encontrar coisas diferentes lá, provavelmente. Esse cara, no primeiro momento, viu, André, ele vai, além de encontrar coisas diferentes, ele vai me ajudar. Por que eu falo isso? E vamos usar o bartender como um exemplo, mas a gente pode utilizar alguém que vende lanche na rua, ou um dono de uma pizzaria ou uma confeitaria. Agora que a gente está falando, inclusive, que não vai ser só hot dog que vai ter na madrugada, né? Então, todos esses clientes eles vão nos ajudar na construção de uma loja ideal. Por quê, André? Porque a loja que a gente está montando não existe no Brasil. Parece meio pretensioso isso, mas efetivamente não existe uma loja no Brasil inteiro, e eu percorri o Brasil inteiro visitando tudo que tem no mercado hoje. Não tem nenhuma loja com o nosso propósito e a nossa dimensão. Então, óbvio que, como não tem a quem copiar, eu vou ter vários buracos do meu mix. Então, quando vai chegar alguém da área de confeitaria, certamente, eu tenho certeza disso, na primeira visita o cliente vai dizer: você não tem tal coisa aqui? Então, a loja ela abre de um jeito que em 6 meses depois ela vai estar diferente. 1 ano depois vai estar diferente. Quando eu abrir a segunda loja, e a gente está pensando exatamente num plano de expansão, abrir a 3ª, 4ª, 5ª, 10ª, 20ª. Escalonar. Aí, exatamente. Aí eu já abro certo. Mas a primeira loja, os clientes vão nos ajudar. Mas voltando, esse cliente entra e efetivamente ele vai conseguir ver num lugar só a solução para tudo que ele precisar. Porque, por exemplo, ele vai fazer talvez o drink mais básico da nossa mixologia, que é a caipirinha, certo? Certo. Ele vai precisar do socador, eu vou ter o socador, vai precisar do copo, eu vou ter o copo, mas ele vai ter que jogar fora esse limão. Eu vou vender o cesto de lixo para ele. E eu vendo se ele quiser eu vendo o saco para lixo para ele. A casa dele lá, ele monta a casa dele. Ele vai precisar lavar aquele copo. Eu vendo a esponja, eu vendo o detergente. Com a vantagem que você acabou de falar, indo a um único lugar e podendo manusear tudo. Exatamente. Vai pegar a caneca, essa caneca que eu quero, nesse peso, esse é o jogo. Esse é o jogo. Design, tralá. Porque hoje o que acontece no Brasil inteiro e não apenas em Curitiba, né? Você vê excelentes casas aqui na cidade, mas são focadas em um determinado elemento, um determinado nicho. Então, se você é da panificação e confeitaria, tem alguns lugares da cidade.
mas você não vai comprar produto de limpeza nesse lugar. Eles não te vendem. E aí você tem o cara do queijo e do embutido. Ah, legal, mas esse cara não vende utensílio. Esse cara não vende utensílio. Tem casas excelentes para utensílio, mas você não compra o alimento lá. Entendeu? Então, o que a gente pensa, e eu acho que a gente vai entregar, é exatamente numa jornada única, cara. Cara, eu vou lá na Gold porque lá vou resolver. Lá vou resolver. O que está por trás de tudo que a gente pensou para a loja, André, é exatamente esse objetivo. O cliente tem que ir na Gold e na Gold ele resolveu o problema dele. Essa é a nossa métrica. Essa é a nossa métrica. Perfeito. Oséias, você, agora vamos levar a conversa um pouquinho mais para o teu lado, tá? Pessoa física, Oséias Oliveira. Você é um cara que circula dentro da gastronomia, assim como talvez eu não conheça ninguém que circule tanto quanto você. E eu estou falando aí de Abrazel, você está envolvido profundamente nos principais eventos da gastronomia, né? Então, a exemplo do Prêmio Bom Gourmet, os festivais da Curitiba Honesta você patrocina também, patrocinava Prêmio Top View de gastronomia, quer dizer, os principais prêmios. Como é que você enxerga a gastronomia local? Teu ponto de vista de tanto circular por aí, o perfil do empreendedor, como é que você enxerga como estamos hoje e para onde deveríamos caminhar? Então, as duas perguntas, André, eu vou numa mesma resposta matar. Bom, a gastronomia de Curitiba, André, eu acho uma gastronomia excelente, excelente. E eu não estou fazendo média com a clientela. As pessoas que estão me ouvindo, vendo, sabem o quanto eu sou muito franco. Às vezes até parece ser grosseiro o jeito que eu respondo, porque eu não gosto de cartas na manga e curva e hipérboles e tal. Eu vou direto ao ponto, né? Eu acho que nós não precisamos ter medo de trazer qualquer visitante para cá. Nós temos excelentes cozinheiros, excelentes, e numa variedade enorme. Eu posso trazer um visitante aqui na cidade e dizer para ele o que você quer comer. E nós podemos fazer isso aqui em Curitiba, né? Sim. E ele pode dar a resposta que ele quiser, que eu vou levar esse cara em casas maravilhosas. Isso. Então, nós efetivamente podemos bater no peito e dizer, cara, a gente tem um cardápio, um leque de oferta de comida aqui maravilhoso, maravilhoso. E não está especificamente num núcleo geográfico da cidade. Não. A gente entrevistou gente de Bolsões, parte periférica no sentido geográfico, né? E não no sentido de importância. Então a gente não tem que temer a isso. Mas a nossa gastronomia precisa sentar e conversar sobre gestão, André. Os nossos donos de restaurante, e é meio complexa essa junção de eu ser um ótimo cozinheiro e eu gostar de Excel. É muito raro isso, inclusive. Mas eu estou nesse negócio, André, há 32 anos. E esse negócio se transformou a gastronomia. E é a hora da gastronomia se transformar em termos de gestão. Eu não vejo mais a gastronomia dando passos tão amadores no aspecto de gestão, porque, de novo, somos excelentes cozinheiros. Mas a gastronomia ela tem que parar e repensar o modo de gestão dos negócios. André, eu infelizmente vejo todos os anos 1/3 da minha clientela fechar. Era isso que eu ia falar. A prática todos comprova os anos, o que você está falando. Todos os anos. Eu também Quando vejo... eu falo isso, parece assim, o cara morrinho, um cara xarope, pô, o importa é a experiência do cliente no salão. Se eu fizer uma boa comida, eu vou sobreviver. Você não vai sobreviver. E não é porque eu sou o gênio da lâmpada. É porque eu estou sentado desse lado da cadeira vendo o show acontecer há 32 anos. Vendo o negócio naufragar, com famílias inteiras dentro do negócio. E assim é um monte de história triste, triste, André, um monte de história triste. Sim. É casal que se separa, é cara que briga com o pai, é cara que vendeu a casa e acabou com o patrimônio dele. É sócio que era amigo e depois não quer ver pelas costas. Eu vejo isso todo dia, André, todo dia. Então, o meu discurso ele é muito contundente nesse negócio. Não porque eu sou um xarope que eu quero ser o pai da razão. Não é. É que assim, gente, pelo amor de Deus, dá para acreditar em mim? Porque entra ano, sai ano. Eu li um estudo do Sebrae, a Abrazel fez um estudo espetacular com a Fundação Getúlio Vargas, referendando esses dados da taxa de mortalidade. E tu vai ver a taxa de mortalidade, vai lá ver essas casas, e eu vou nessas casas e vejo,
poucas cozinhavam mal, André. Sim. Poucas tinham uma comida precária. Poucos tinham cabelo no prato. Cara, não tem. Tu vai lá, cara, a comida do cara é boa. O gargalo tá na gestão do negócio mesmo, né? Enfim, no de olho fazer, do de fazer, business, de como fazer business. contas, André, de fazer Exato. contas. Se dar ao trabalho. A não gastronomia, alguns anos atrás, André, ela topava esse empirismo, esse amadorismo, vamos empurrando com a barriga, tô ganhando dinheiro. Alguns anos era assim, eu sei disso e quem tá ouvindo a gente, vendo a gente, sabe que era assim. Mas o mundo mudou, velho. O mundo mudou. Sim. Não cabe mais a gestão desse negócio. Porque assim, ó, até te confidenciando algo que é muito nosso lá de dentro, e eu acho que a gente pode ser ativo nessa mudança cultural, entendeu? Não pode entrar ano e sair ano, André, e a gente vê um monte de casa fechando. Não pode mais, pelo amor de Deus, gente. A gente é mais inteligente que isso. Então a gente ocupa muito os espaços de fala que a gente tem, André, e você sabe que eu exercito isso e eu provoco muito isso, não porque sou melhor do que ninguém, porque sou mais sábio, sou mais entendido, tenho mais conhecimento, nem nada. É porque dói no coração, André. Entra ano e sai ano, 1/3 dos meus clientes fecham. 1/3. Estamos falando 33%. Todo ano, não é... A conta precisa, mas é mais ou menos isso, entendeu, André? Tá na hora de parar isso, né? Tá na hora de parar isso. Eu falo pro lado de cá também, né? Que eu também circulo, tenho amizade aí com tanta gente, desde cozinheiros e garçons e até os, né, empreendedores e donos de estabelecimentos e redes. E eu corroboro com isso que você está falando, porque eu vejo, né, uma pena, principalmente que você acabou de falar. Eu falo, mas como é que fechou aquela casa, servia, não sei o quê. Mas a questão é isso que você acabou de falar, não é só a excelência da comida, do produto e tal, é um negócio que tem que ser negócio, gerido. Tem que ser, assim, o cara não pode ter romance quando ele vai começar matou. Achando que vai ser só a cozinha, só matou. Nessas que a gente vê matou. Essa é uma e tal. baita de uma cilada, uma baita. Olha, André, eu conheço milhares mesmo de estabelecimentos com uma comida mediana. Sabe? Entrega o básico. E básico. Vai bacana durante e saudável, anos. O cara está aberto 10, 15, 20 anos. E pagando conta, não deixando o fornecedor rentável, fazer fila para cobrar. A família aumentando o patrimônio, investindo em imóveis, em ações, etc. Tu vai na comida do cara, ok, não tem comida boa, cara, ok, normal. O próprio negócio não tem tanta pretensão de ser, tanto recado para dar. O negócio é encarado como um negócio. Justo. E você vê um monte de coisas fechando com comidas maravilhosas, muito bem executadas e tal. Então, André, é preciso a gente virar essa chave. É preciso, pelo bem-estar do negócio gastronômico em si, mas principalmente, viu, André? Principalmente pelo bem-estar das pessoas. Me chateia demais, assim, é muito, muito ruim de ver sonho sendo destruído. Dilacerado. Dilacerado. E ninguém entra, ninguém abre um negócio, ninguém investe, porque vai investimento e tempo e tudo que você abre mão de estar, inclusive, com a família, ou tá colocando a família dentro, ninguém faz isso para se arrebentar lá na frente. Não faz, né, André? E saiba que se você não planejar, se você não olhar para frente, se você não tiver uma gestão capaz, eficiente, se você não estudar, não pesquisar, não se envolver, não se relacionar, não estudar muito, vai dançar. Você vai dançar. Eu fui convidado, André, esses dias atrás, para uma aula inaugural de uma faculdade de gastronomia aqui na cidade. E aí, enfim, subi o palco, me deram o microfone, dezenas de alunos ali para ouvir minha fala. Eu peguei o microfone, André, e fiquei em silêncio, olhando um por um, rosto por rosto. Corri o salão todo. E ficou aquele clima esquisito, né? Você não vai falar, esse imbecil, né? Enfim, o cara foi convidado para falar, não fala. E eu parado olhando um por um. Eu disse, olha, gente, eu olhei um por um, vocês notaram, né? O silêncio e tal, ficou até meio esquisito, né? Vocês notaram que eu olhei um por um, né? A gente trocou olhar, todo mundo aqui trocou olhar comigo, não foi? Eu vou dizer por que eu fiz isso. Porque dentro dessa sala, vocês que vão abrir restaurante, daqui a 2 anos, metade dessa sala vai ter falido. Cara, foi aquele choque, assim, né? Eu vou repetir. Todos vocês estão aqui estudando para abrir restaurante. Daqui a 2 anos, metade dessa sala vai ter ido à falência. Vocês vão ter acabado com o patrimônio de vocês. Mas tem uma saída. E vocês estão tomando a decisão certa. Começar a jornada hoje, estudando, se preparando. Então tem solução para isso. Mas vamos parar de romantizar. O restaurante é um negócio
que eu tenho que ter controle financeiro, eu tenho que ver rentabilidade desse negócio e ele tem que deixar dinheiro no bolso do investidor. Ele tem que deixar dinheiro no bolso de quem é o dono. Porque senão não tem sentido, André. Não tem esse cara, fecha e vai fazer outra coisa na vida. Pô, vamos conversar, André. Quem é leigo, quem não é dono de restaurante, só entra no restaurante e consome, não tem ideia do perrengue que é o cara ter um restaurante. Cara, você trabalha num ambiente insalubre, perigoso, você se perfura, você se queima com vapor, você se queima com fogo, você se queima com óleo quente. No calor terrível o dia inteiro. E no calor o dia inteiro, e se o teu restaurante tiver uma câmara fria, você vai do menos 18 ao mais 50 em 5 segundos. Uma umidade relativa do ar altíssima, com temperatura alta, uma sauna. É esse o trabalho do cara. Para você, no final das contas, não sobrar dinheiro no teu bolso. André, é insano isso, André. É insano isso. Então, a gente bate muito nessa tecla, André, porque a gastronomia ela tem que ser bem remunerada. Mas também o gestor ele tem que fazer o dever de casa dele. Ele tem que ter tempo, tem que se dedicar para o negócio dele. Vou te dar um exemplo só, tá? A gente está gravando esse podcast na metade do mês de fevereiro de 2025. Vira o mês de janeiro e eu estou na rua direto visitando o cliente e eu sempre faço uma pergunta para o cliente. Viu, como foi janeiro de 2025 em relação a janeiro de 2024? Você vendeu menos, mais ou a mesma coisa? André, a maioria não sabe essa resposta. Não. A pessoa diz, eu acho que foi melhor. Eu acho que foi pior. Estamos na crise. Não, mas eu quero dado. O meu crescimento, por exemplo, janeiro eu cresci X% a mais do que janeiro do ano passado, descontado a inflação, meu crescimento real foi esse. E o meu crescimento em tonelada foi esse. E o número de pedidos que eu tirei foi esse. Meu quilo médio vendido foi esse. Na ponta da língua. Qual foi o teu ticket médio? Maior ou menor que ano passado? Quantas transações você fez? Mais ou menos? Perguntas básicas. Não sabe, entendeu? Bom, inclusive eu cometi um ato falho aqui, a hora que eu falei de tudo que a Gold apoia, patrocina, e não falei que a Gold, todo mundo sabe muito bem, está aqui embaixo da nossa assinatura, realiza também, eu tenho a honra, né, de ter como realizador de um projeto aí que idealizei e tal, você comprou na mesma hora que eu te apresentei. E o que eu queria dizer, né, para quem estiver nos assistindo ou ouvindo, que o Oséias ele participa ativamente da escolha das pessoas que vão participar da Xepa como convidados ou como autores também convidados, né, na parte escrita. E existe uma preocupação muito grande da parte dele. Primeira coisa que ele me falou, né? Uma coluna de gastronomia, pelo amor de Deus, que fale sobre gastronomia. Não vamos falar sobre outros assuntos, que tem tanta coisa pertinente a ser falada. E outra questão da gente tentar, pelo exemplo, de alguma maneira, quem somos nós, eu não quero ter pretensão demais, mas também poder construir um pouco mais nesse segmento a partir dos exemplos e do mix de convidados que a gente traz. Certo? É bem isso aí mesmo. Então isso é uma coisa que eu acho que está muito intrínseca à tua personalidade, talvez. E veja também que até o projeto que tu me trouxe, né, André, se a gente for pensar, viu, André, vamos parar a gravação, agora eu e tu conversando sozinho, né? É brincadeira, Gabriel. Qual que é o ganho financeiro que a Gold vai ter em patrocinar a Xepa? Pô, coluna, entrevistado e tal. Mas é exatamente a preocupação que a gente tem enquanto empresa em extrapolar o nosso umbigo. Vamos apoiar a cultura? Quando eu trago alguém para escrever, vamos oxigenar essa área e ter coisas boas para a gente ler sobre a gastronomia? Então, acho que uma empresa, André, ela precisa ter um olhar mais amplo, não pode ser um negócio obtuso. Eu vou me preocupar só com isso aqui e que está ao meu redor que se rale. Porque, grosso modo, André, assim, a gente gasta um dinheiro robusto com os patrocínios, eu poderia comprar um imóvel com esse dinheiro. Mas veja como o nosso olhar ele é distinto. A gente está preocupado com todo o ecossistema, com tudo que envolve a gastronomia. Por isso que, eventualmente, eu faço um jabá e digo para os clientes, nos prestigiem, porque a Gold é a única empresa que volta dinheiro para esse negócio. Não a única, mas a que mais volta. Nós temos outros patrocinadores da gastronomia, seria até uma injustiça eu falar que nós somos o único. Mas certamente nós somos o que mais apoia esse negócio.
Então nos prestigia porque é um moto contínuo. Eu te ajudo, você me ajuda. Quanto mais robusto for, mais eu jogo dinheiro nesse negócio. Mais a gente impulsiona esse negócio todo. O que forma um ciclo muito bom, um ciclo virtuoso para todos, né, André? Mas, efetivamente, só para fechar minha resposta, André, tem que ter uma regra, é falar sobre gastronomia. Que é o nosso negócio. Assuntos alheios à gastronomia, eles não são bem-vindos. Nem lá dentro, nem lá dentro, nem lá dentro. E nem obviedades também, né? A gente quer... Daí o nome não é à toa a xepa. A gente quer sair da casinha, a gente quer pegar aquilo que normalmente não era tão bem aproveitado quanto poderia e transformar isso, mostrar que muitas vezes é isso que tem mais valor de tudo. Oséias, a gente caminha para o final. Eu acho que nós vamos ter que fazer um número 2. Eu gostei de fazer entrevista sozinho. E aí a gente pode... Tá certo, mas tá agora certo. Então, viu, a entrevista ficou melhor, viu? Nesse ataque final ao cume... Passar da zona da morte. Agora, nesse ataque final, eu gostaria de fazer seus olhos lacrimejarem. Deixa eu até tirar o óculos aqui. Música de emoção agora. Vamos começar falando nela. Que você falou, já tocou no nome dela. Você nunca caminhou sozinho. Você tem uma grande companheira maravilhosa, que tira o meu chapéu para ela. Acho ela um doce. Eu não entendo até hoje. Eu falo, a Dani vai direto para o céu. De escada rolante, elevador panorâmico, e vai ter uma nuvem triplex para ela lá com uma banheira um arco-íris só para ela, um arco-íris só dela, e ela olhando os anjos tocarem harpa para fazerem serenata de harpa para ela. Oséias, é um sacana mesmo. Dani, ela é a tua grande companheira. Ela tá dentro da Gold desde sempre. Desde sempre. A Dani trabalhou lá grávida da Martina, nossa filha do meio. Quando nós montamos a Gold, o Nicolas era nascido, era novinho ainda, e a gestação da Martina, nós temos registros disso, né? E depois do nascimento, a Martina, com poucos dias, já estava lá na Gold trabalhando. Dani embalando ela no carrinho, tem foto dela no carrinho lá com uma madeira, e a Dani carregando caixa da Balduco lá no estoque. Né? E lá se vão 25 anos de casamento. Casamento fizemos 25, semana passada, comemoramos os 25 anos de casado. E a Dani tem uma trajetória improvável, ela é pedagoga, a Dani. Olha. E aí abriu mão do sonho dela para viver o sonho junto comigo de abrir a Gold, né? E é bom porque é uma relação muito madura, a gente tem uma relação de sócio, muitas vezes as pessoas têm curiosidade, né? Pô, é marido e mulher e são sócios, né? Para nós funciona maravilhosamente bem, a gente amadureceu. Ó, quem tem sócio estruturado que nem a gente, marido e mulher... para a gente fechando, né, talvez como uma última dica, separe o trabalho da casa. Isso foi um baita de um acordo que a gente fez. A gente penou muito como casal, levando a vida familiar para dentro da empresa e levando a empresa para dentro da nossa casa. Teve vários momentos caóticos, inclusive, né? Até um dia que a gente fez um acordo, viu? A hora que a gente sai da empresa, a gente não fala mais em trabalho. E isso foi um bálsamo para o nosso casamento. E foi muito bom para a empresa também. Então, até às vezes, quando a gente vai almoçar em casa, a gente desliga o disjuntor. E a gente mora 7 minutos da empresa. A gente mora do ladinho da Gold. Mas quando a gente sai da Gold, André, e aí fica até uma troca que a gente tem com a nossa audiência, deixa a empresa na empresa e deixa a casa na casa. O nosso filho mais velho, agora o Nicolas, ele está trabalhando na empresa, e ele está sendo treinado, inclusive, porque, claro, ele está com aquele gás todo, um guri muito preparado, formado em administração, pós-graduado em controladoria e tal. Fala inglês fluente como eu e não como tu. O inglês dele é do meu nível e não do teu nível. Peço desculpa, excuse me. Enfim. Excuse me, me desculpa. Ah, tá bom, obrigado, André. Mas, enfim, e nesse afã, todas as vezes ele quer chegar em casa e falar sobre trabalho e tal, viu? O Nicolas mora com vocês ainda. Em abril agora ele casa, né? Mas ele mora com a gente ainda, né? E a Tina também? A Tina sim. A Tina ela tá fazendo psicologia e tá vendo o caminho que ela vai tomar. Se ela vai tomar a clínica ou vai tomar o mundo corporativo. Então, na sequência da escadinha, Nicolas... A Martina, que tá lá na Gold. A Martina está decidindo a vida dela, ela faz psicologia e está vendo para que lado. Fazendo um recorte também, viu, André, que talvez seja útil para a nossa audiência, tá? Nós, eu e a Dani, a gente sempre disse para os filhos, escolham as carreiras que vocês quiserem. A Gold é o sonho do pai e da mãe. Eles nunca foram obrigados
ou tiveram pilha, pressão para trabalhar lá. O Nicolas trabalha na Gold porque ele quis trabalhar, ele se preparou e foi aprovado pelo nosso Recursos Humanos. Ele não entrou lá porque o pai e a mãe ele levaram lá. Ele passou pelos filtros do RH, como qualquer um passa. Tanto que os outros dois não estão ainda, o que Não me estão leva a lá. falar do terceiro, que daí já rola aí, né? Um pouco de sou suspeito para falar, mas convivo, tenho a felicidade, até porque vocês estão sempre grudados, né? Você é muito pai de família, muito parceiro dos filhos e da Dani e vice-versa, ela também. Mas o Atos, né? É o nosso Atos jogador. O Atos ele está com 14 anos. Se mudou para Ponta Grossa agora, está morando sozinho. Acabou de ir. Desde a virada do ano ele está morando em Ponta Grossa, fazendo a trajetória dele de jogador de futebol. E está jogando no Operário de Ponta Grossa, nosso querido fantasma. Muito! Está jogando muita bola, é um baita de um volante. Meu senhor. Então, enfim, de novo, a decisão é dele, né? O sonho é dele, a gente apoia, né? A estrutura da toda que ele precisa. E se ele quiser seguir carreira de jogador, eu tenho certeza absoluta que vai ser um craque de bola. Que orgulho, hein? Nicolas mandando muito bem, a Tina, aquela graça, e Atos, um super atleta aí que a gente vai também ouvir falar muito desses três, como ouviremos falar também da Casa da Gastronomia, eu tenho certeza. Da Casa da Gastronomia. E só com um último para a gente encerrar, por causa do nosso horário aqui também, né, André? Não, quem encerra sou eu, porque hoje eu sou entrevistador. É verdade. Ô, Gabriel, tá vendo que eu tentei, né? Mas enfim, ele vai encerrar agora. A Casa da Gastronomia também, André, eu acredito, né? Um papo que, enfim, falando publicamente sobre isso, que deve ser o meu último ato à frente da empresa. A gente já tem preparado um plano de sucessão na empresa e eu acho que a empresa precisa de uma oxigenação e eu assumi um outro papel dentro da organização. Eu não tenho o apego ou a vaidade de liderar o negócio, ser a mente pensante do negócio, etc. Claro que eu sou muito a cara da empresa pela minha personalidade, porque, enfim, eu montei o negócio, enfim, tem motivos óbvios para isso, entendeu? Mas o negócio ele não pode virar refém do dono, é minha crença. Claro. Então, a Gold ela chega num tamanho agora que outras cabeças vão ser bem-vindas e deixa eu sair do protagonismo para que outras mentes, até gente nossa mesmo, brilhe, tenha avanços na sua carreira profissional e eu não posso ser um limitador desse negócio. E acho que a empresa está chegando num ponto em que se eu tiver a vaidade de querer continuar comandando esse negócio, eu vou passar a prejudicar esse negócio e as pessoas que estão por baixo de mim. Então vamos abrir a porteira, né, André? Para as pessoas terem o seu talento reconhecido. E você você vai pescar? Não, jamais. Vou continuar trabalhando, mas em outra área da empresa. Você não vai dizer nem por spoiler. Não, eu e a Dani, inclusive, já conversamos objetivamente sobre isso, né? E eu acho que a gente assume a gestão do comércio exterior da empresa. A gente vê muita possibilidade de trazer produto para cá. Eu agora, em outubro, eu estava na Cial, lá em Paris, fiquei 2 semanas na França com o Nicolas. E a gente vê muita oportunidade de a gente trazer coisas que vão ser maravilhosas para a nossa gastronomia. Insumos, utensílios, equipamentos e tal, que vão também ajudar os nossos cozinheiros maravilhosos a ter uma oferta de produtos mais adequada, entendeu? Então eu aí, com todo esse meu poliglotismo, de repente posso... Pode fazer uma jornada. Pode fazer uma jornada junto com a gente. RH da Gold, me aguarde. Wait for me. I'm coming for you. Mas a próxima jornada que eu imagino, que se as coisas andarem como a gente está planejando, eu me afasto da gestão do dia a dia da empresa e vou tocar só o comércio exterior. Maravilha. Foreign Commerce. Last but not least. Zéias, eu queria ficar muito mais tempo, mas eu sou obrigado agora, primeiro, mandar beijos chepísticos para minha querida Dani, para essas 3 maravilhas aí que eu sou fã de cada um dos 3 aí, Nicolas, Tina e Atos. Vocês são demais, parabéns por serem quem são e parabéns a você, a Dani, também por formarem essas 3 criaturas sensacional, maravilhosas. Né? Zéias, e agora eu vou abrir para você, mesmo com meu coração dilacerado, mas também com um pouco de receio, porque pode vir coisa pesada aí. Relaxa. Tudo vai acabar bem. Mas eu abro para você
esse finalzinho aí para você fazer toda André, eu quero fazer um primeiro agradecimento. A gente tem uma relação de amizade já, né, André? Que é muito, muito particular, que é a Deus. Respeitando cada credo, cada crença, mas eu preciso agradecer a Deus porque essa jornada não teria sido possível sem Deus. Deus estar no comando, Deus está nos direcionando. E nós somos cristãos, eu e a Dani, a nossa família toda. E na nossa empresa, que se fala muito de inclusão, a gente pratica muito isso. Temos umbandistas, temos ateus, enfim, né? Mas isso para nós não diminui nada o ser humano, mas nós sempre propagamos aquilo que acreditamos. Então, primeira gratidão que eu tenho é a Deus por ter nos dado o privilégio de uma jornada tão legal como a que a gente fez até hoje, né? Agradeço, obviamente, a Dani, a minha companheira da vida, e aos meus filhos, que dão todo o suporte emocional. Um negócio como esse, viu, André, ele tem uma carga de desgaste bastante grande. Não dá pra gente também, é tudo alegria, os caras estão sempre rindo, vai nas festas, no evento, nossa, que alto astral e tal. Cara, não é bem assim. Bom, vamos falar, né? Imagine quem faz obra em casa, num apartamento, num estúdio que seja, dá trabalho obra, e imagine uma obra de 2.900 metros quadrados. 7 mil metros quadrados no total. 7 mil no total. 7 mil no total, André. É só a loja. É só a loja, entendeu? Então, isso tem um desgaste e a família precisa compreender e te suportar emocionalmente porque tem um desgaste, né? E também eu quero fazer um registro, viu, André? O time que nós temos. Você veja que a gente já fez várias entrevistas aqui, né, André? A gente passa a tarde aqui gravando e você vê que o meu telefone não toca. Você já reparou isso? O telefone não toca. Eu fico aqui 4 horas contigo e a gente se encontra com bastante frequência. O meu também não toca, você já reparou? Tá certo. É que eu ponho no silenciador. Não, eu digo que eu não sou incomodado. As pessoas não me ligam porque eu tenho um time espetacular, que é um time empoderado, que é um time que tem poder mesmo para decidir. Boa parte deles, não precisa falar comigo e isso torna um negócio muito robusto, né? Muito então bacana. A soma de diversos talentos, a soma de diversas inteligências, ela é muito mais poderosa que a mente de um cara iluminado. Não tem nada disso aí, entendeu? Então o nosso time ele faz acontecer mesmo e eu sempre sou muito grato a eles. Também quero registrar 2 coisas só para a gente fechar, viu? Que às vezes passa despercebido, mas eu dou muito valor aos nossos fornecedores. Sem os nossos fornecedores a empresa não existiria. E às vezes, nas nossas interações, quando nós somos o fornecedor, o papel do fornecedor, às vezes, ele é mal entendido. Se demoniza o fornecedor. É o cara que eu tenho que arrancar desconto, é o cara que eu tenho que tirar vantagem dele e tal, e tal, e tal. E eu não acredito nessa relação conflituosa, viu, André? Eu estimulo os clientes assim, cara, para de me enxergar como mal necessário. Me enxerga como um sócio no teu sucesso. Me enxerga como alguém que está aqui, assim, sinceramente, para te apoiar no teu sucesso. Porque dependendo da maneira como você me encarar, a gente vai ter sucesso ou insucesso. Então, assim, também para os meus clientes hoje, relação conflituosa não vai levar a lugar nenhum, entendeu? A minha gratidão aos meus fornecedores e aos nossos clientes, né? A gente tem uma carteira de clientes maravilhosa que nos trouxe até aqui. Ela vai ser bem aumentada na nossa mudança, mas muito obrigado a todos vocês que nos prestigiam, nos sustentam, que é por isso que a nossa logo está aqui. Se não tivesse vocês, a gente não teria dinheiro para investir e a nossa logo não estaria aqui. Valeu, meu caro. É um prazer. Não passou muita vergonha, né, André? Tá vendo? Não. Você não vai falar do semiaberto? Não precisa, é brincadeira. Tchau, semiaberto, gente. não. Jamais. Assunto proibido. Me perguntem que Assunto proibido. Eu entrego. Valeu, tchau, gente. Obrigado. Gabriel, obrigado. É nós, estamos juntos.